a preocupação que eu trago aqui é sobre o corte que o governo federal fez através do seu ministro da Educação, o Weintraub, um corte de 30% em algumas universidades, 30% nas universidades UF, a Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal da Bahia e a Universidade de Brasília, a UNB. Bom, eu quero trazer para vocês aqui uma reflexão sobre a situação que as universidades enfrentam no momento. Essa é uma primeira reflexão, depois a gente vai trazer mais vídeos sobre esse assunto, tá bem? Primeiro, a preocupação que eu trago aqui é sobre o corte que o governo federal fez através do seu ministro da Educação, o Weintraub, um corte de 30% em algumas universidades, 30% nas universidades UF, a Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal da Bahia e a Universidade de Brasília, a UNB. Esse corte corresponde às despesas discricionárias, que são as despesas relacionadas à água, luz, bolsas de auxílio e limpeza. 30% foi cortado principalmente para essas universidades agora, depois outras estão também em vista para o seu corte. A ideia do ministro da Educação é colocar ordem na casa, mas ele escolhe a universidade pública através do seu governo federal, escolhe a universidade pública como inimiga da nação. Se você for pensar em 30% de corte no orçamento, por exemplo, de uma família, observe uma família que ela já vive com limite. O salário que recebe no mês, o orçamento que se tem, não dá praticamente para todas as despesas. Toda família faz aqui um ajuste aqui e ali. As universidades públicas, elas já vivem em situação de dificuldades. Elas já vivem em situação de dificuldade. Quando você corta 30% para as despesas de água, luz, limpeza, bolsa de auxílio, o que é que você está fazendo? Você está matando aos poucos essa universidade. Se eu penso numa família e digo a partir de agora 30% do orçamento não tem mais. Por exemplo, vamos só fazer uma ligeira conta para que vocês possam entender melhor. Se uma família, você tem somente o pai de família, ele tem R$1.000 por mês. 30% do seu orçamento desses R$1.000 é o quê? R$300. R$300 a menos no seu orçamento. O que você vai fazer para cumprir com todas as despesas, fazer todos os pagamentos, se alimentar com R$700, uma vez que os R$1.000 não davam de jeito nenhum. Então você pensa a mesma coisa para a universidade, você tira 30% dela e você obriga essa universidade a viver de que forma? Ela vai viver na inanição, vai perdendo mais recursos. Então, não dá para fazer a limpeza suficiente, não tem luz suficiente, não tem bolsa de auxílio. Então, você já está dizendo, olha, essa universidade ela vai ter que se virar, senão ela vai morrer por si só. Isso é o que o governo federal está fazendo e tem em vista fazer com outras universidades. A ideia é que, ele coloca aqui, inclusive aqui no site da Veja, a manchete: universidades com balbúrdia terão verbas reduzidas, diz Weintraub. Balbúrdia aí, entre aspas. O que é que ele chama de balbúrdia? Por exemplo, a presença dos sem-terra na universidade, determinadas festas acadêmicas, e aí ele diz que tem pessoas nuas na universidade. Bom, ele não mostra nenhum dado sobre isso, nenhuma coisa
palpados sobre essa questão de pessoas na universidade, duas na universidade, e sobre os sem terra na universidade, como se eles não tivessem direitos como cidadão a ir à universidade, a participar de alguma atividade. Então a gente tem aí uma despesa discricionária, um corte na despesa dessas universidades, que é uma grande maldade, é um pacote de maldades. E a gente sabe que ele faz isso, o governo federal faz isso, como um teste, uma perseguição ideológica e como um teste para servir de modelo para as outras. Olha, abra o olho, senão vocês vão ficar sem nada. É isso que o governo federal, através do ministro da Educação, está fazendo. Vocês vão ficar sem nada. É uma ameaça. Utiliza-se do poder de veto aí, de tirar os recursos, sem nenhum estudo pré-estabelecido, sem nenhuma justificativa palpável, para dizer que a universidade agora vão ter cortes. Isso é um desrespeito às universidades, um desrespeito aos estudantes, aos professores, um desrespeito à sociedade. E o que está por trás disso? A gente sabe que o que está por trás disso é que o governo está querendo, não só querendo, já colocando em prática um processo de sucateamento da universidade pública. Nunca na história desse país uma universidade foi tão criminalizada e tão perseguida. Professores e estudantes tão perseguidos. Acredito que nem mesmo no período da ditadura militar, que não foi uma coisa tão fácil, mas agora vem de maneira mais forte. Do ponto de vista ideológico, o governo está utilizando de uma ideologia para dizer, olha, vocês têm que se comportarem, vocês não podem reclamar, se reclamar vai ter corte. Então é uma perseguição ideológica e uma perseguição à universidade pública como um todo. O ministro da Educação, ele faz parte do empresariado, ele faz parte daqueles que defendem uma universidade privada, um ensino privado. Está nem aí com a universidade pública. E as contas que esse governo vai fazer em relação à universidade pública vai ser na ponta do lápis. Aqueles que não tiverem, aquelas universidades, os cursos que não estiverem produzindo o suficiente, vão ser fechados. Essa é a questão. O mais complexo dessa história, o mais problemático dessa história é a perseguição ideológica, que tem o aval de grande parte dos que elegeram o presidente Bolsonaro. Então nós temos um governo que ameaça extinguir a universidade pública, ou no mínimo colocar a universidade pública apenas para atender a elite. Uma universidade pública para atender a elite. Imagine o que os reitores, o que a Universidade Federal da Bahia vai fazer para se manter com 30% a menos do seu orçamento. E as outras universidades? Aquelas que também ainda não entraram nessa lista, mas que estão para entrar. Então essa é uma questão muito problemática e que a universidade, a comunidade universitária precisa refletir sobre isso e pensar alguma estratégia, reagir a essa situação. A sociedade precisa tomar conhecimento disso, porque com essas medidas está se matando declaradamente, de maneira punitiva, a universidade pública. Essa é uma questão. Nem mesmo no período da ditadura militar se teve uma perseguição tão forte, apesar dos militantes de esquerda, daqueles intelectuais de esquerda terem sido perseguidos, mas a universidade, como instituição, ela foi respeitada, a universidade pública. E a gente vê claro que, nesse caso, o governo não quer a universidade pública. Se quer a universidade pública, vai uma universidade dócil para servir apenas a elite. Alguns pontos que eu resumo com essa história aí.
O corte da universidade, o corte de 30% das despesas discricionárias, esse corte é maldoso. As universidades, elas já têm poucos recursos. Com esse corte, piora ainda mais a situação. A situação fica cada vez mais precária. E a intenção é essa, que fique precária, para dizer que a universidade, ela não serve, a universidade pública não serve para a sociedade. Há uma perseguição ideológica, claramente, porque só se aceita a ideologia da escola sem partido. E o governo escolheu a universidade pública como a sua inimiga. É interessante que a gente leve em conta alguns dados, e até aconselho vocês a pesquisar aí na internet, que é muito fácil fazer uma pesquisazinha aí no Google, para vocês perceberem como a pesquisa e a extensão na universidade pública, ela é muito presente. A universidade pública brasileira é a principal universidade que pesquisa, inclusive para o mercado, principalmente, porque a maior parte dos recursos das pesquisas são para a área das exatas, são para a área das ciências naturais. A maior parte das pesquisas que acontecem são destinadas, as verbas são destinadas para as áreas das ciências naturais. Isso não seria problema se levasse em consideração as ciências sociais, se respeitasse as ciências sociais, tal qual se respeita as ciências naturais. Além desse corte aí dos 30%, o governo federal, também através do Ministério da Educação, está já dando os passos para acabar com os cursos de filosofia e de sociologia. Como se nenhum cidadão, nenhum brasileiro, nenhuma empresa precisasse de conhecimento sociológico e filosófico. E mais, como se a sociologia também não fosse parte dos interesses das elites. Como se a sociologia, por exemplo, não fosse positivista, como ela nasceu. O positivismo, defendido por Augusto Comte, a sua metodologia e teoria, que deu margem para a racionalidade, para o estudo científico da sociedade, voltado para o desenvolvimento da sociedade industrial. Então, o positivismo com Augusto Comte, com Emile Durkheim, com Taft Parsons e com outros teóricos, é sociológico, é sociologia positivista. Sociologia essa que deu margem para o desenvolvimento do sistema capitalista, inclusive. Então, quando se corta verbas para a universidade pública, está matando a universidade pública intencionalmente, claramente intencional. Quando se corta verbas para a filosofia e a sociologia, é uma ignorância estupenda, além de uma perseguição ideológica e uma burrice, uma ignorância extremada. Porque até para você pensar o mínimo projeto para uma empresa, por exemplo, você precisa de um conhecimento da coletividade, de como funciona a interdisciplinaridade, de como funciona a sociedade para desenvolver os seus projetos. Foi assim que o Emile Durkheim desenvolveu, foi assim que o pragmatismo na educação foi desenvolvido, foi assim que a sociedade capitalista se desenvolveu, com o conhecimento sociológico também. Então, quando você mata os recursos, tira os recursos da universidade para a filosofia e para a sociologia, além dos recursos para a limpeza, para bolsa de auxílio, para energia, além disso, você está fazendo o quê? Você está matando, acabando com a universidade. Duas coisas para a gente finalizar. O corte de 30% é um corte para matar de inanição a universidade, e a perseguição ideológica que está também nesse corte, além também da perseguição à filosofia e à sociologia na universidade. Esse é um ponto importante para refletirmos na sociedade. Porque um governo, ele não pode ser contra o desenvolvimento da sociedade. Não se faz desenvolvimento sem racionalidade, sem crítica, sem questionamento,
sem planejamento. Não se faz um desenvolvimento social, um desenvolvimento econômico sem um conhecimento crítico. É isso aí, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like, ativar o sininho para receber as nossas novidades. Divulgue, compartilhe os nossos vídeos. É muito importante para a gente continuar contribuindo com o conhecimento. Até mais.